Pessoal, então agora nessas próximas atividades que vocês vão fazer, o tema vai ser os textos dissertativos argumentativos. O que é um texto dissertativo argumentativo? Eu acho que todo mundo já viu um tipo de texto desse tipo de produção. Ele é geralmente usado nos vestibulares ou no Enem, enfim. Então, o que é? O texto dissertativo argumentativo significa dissertar, que é escrever sobre algum assunto. Argumentativo quer dizer argumentar. Tu vai escrever sobre algum assunto, argumentando, falando a sua opinião sobre esse tema, tá? Então, ele vai ter a estrutura dele, como todos os textos. Tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que vai ter na introdução? A introdução é onde você vai falar sobre o tema que tu vai dissertar. Por exemplo, vamos colocar lá o tema a legalização das drogas no Brasil. Aí você vai colocar, muito se tem falado sobre um assunto muito polêmico, que é a legalização das drogas, e assim você vai. Aí você vai falar um pouquinho ali na introdução, que vai ser um parágrafozinho, sobre o tema que você vai dissertar. Daí depois vai ter o desenvolvimento. No desenvolvimento, não tem um número de parágrafos assim exato para vocês fazerem. Tu pode colocar um parágrafo, 2, 3, quantos você achar melhor. No desenvolvimento, então, tu vai colocar a tua opinião sobre esse tema. Por exemplo, sobre então o tema que eu dei exemplo antes da legalização das drogas. Você vai dar a tua opinião a favor ou contra. Aí você vai falar por que é bom, por que não é bom. Só que você nunca vai colocar em primeira pessoa. Por exemplo, eu penso, eu acho, para mim. Você vai colocar sempre em terceira pessoa. Por exemplo, pensa-se que a legalização não será boa por causa disso, disso e daquilo. Ou penso que, acredita-se que isso não será bom para o Brasil por causa disso, disso e daquilo. Tu vai colocar a tua opinião, só que não em primeira pessoa, sempre em terceira pessoa, sobre esse assunto, a favor ou contra, e você vai ter que colocar argumentos aí para explicar, para falar a tua opinião. Não adianta tu colocar lá, eu acho que é bom e pronto. Tu tem que falar por que você acha que é bom ou por que você acha que é ruim, tá? Na conclusão, então, que é o último parágrafo, vocês vão colocar uma solução para o problema que vocês acharam. Por exemplo, qual que seria a solução da legalização das drogas no Brasil? Se você acha que seria a favor, então, tu acha que isso seria muito bom por causa disso e daquilo. Então, por fim, ou enfim, daí tu coloca lá na conclusão, que é o último parágrafo, é um parágrafo de conclusão. Então, pensa-se então, desta forma, enfim, por fim, daí tu vai colocar. Chegamos à conclusão de que a legalização das drogas seria muito bom para o Brasil, porque por exemplo, o povo não faria mais contrabando. E isso seria bom para o governo e para a economia, e pronto. Tu vai colocar, então, a tua conclusão. O que tu acha, por que você acha, então, que foi bom, que não foi, que vai ser bom, que não vai ser, tá? Aqui, então, eu tenho alguns exemplos que eu vou colocar também lá nas atividades que vocês vão fazer, tá? O tema aqui dessa redação é dificuldades enfrentadas pelos vestibulandos no dia a dia. Ó, a introdução dele. Ser um vestibulando não é nada fácil. Todos os dias, esse grupo de pessoas enfrenta muitas adversidades e precisa superar obstáculos que parecem jamais ter fim. Esses problemas têm várias origens, como, por exemplo, a ausência de um plano de estudos personalizados. Então, ali ele colocou na introdução sobre o que ele vai falar, sobre a dificuldade dos vestibulandos, que os vestibulandos enfrentam para superar obstáculos, tá? Essa vai ser a introdução, tu vai falar sobre esse assunto e ponto. No desenvolvimento, você vai colocar lá, por exemplo, a falta de organização é algo que pode levar a muitos problemas do dia a dia, gerando consequências como a procrastinação ou a perda do foco. Quando falamos sobre estudos, portanto, é fundamental que essa seja uma prioridade dos vestibulandos. Para isso, no entanto, eles precisam contar com a ajuda de quem realmente entende do assunto. Aqui no desenvolvimento, então, ele está colocando por que ele acha que é difícil para o vestibulando, qual a opinião dele, por que ele acha
que é difícil para os vestibulandos a passar num vestibular, por exemplo. Na conclusão, então, qual que é a solução dele? Sendo assim, é essencial que os vestibulandos invistam tempo na busca de plano de estudos perfeito. Apenas dessa maneira, os estudos serão realmente produtivos e recompensados no fim do ano com a conquista da tão sonhada vaga no vestibular. Então, qual que é a conclusão dele? Que se o vestibulando estudar, investir nos estudos, em tempo para conseguir estudar, ele realmente vai conseguir ir bem nos vestibulares. Essa é a conclusão dele, né? A solução que ele vê para o problema da dificuldade dos educandos em passar. A solução é estudar, então, né? Muito bem. Então, lá na introdução, vocês colocam sobre o que vocês vão falar. No desenvolvimento, vocês vão colocar a opinião de vocês. É claro que sempre em terceira pessoa. Pensa se, acredita se é importante focar nisso ou naquilo. E assim por diante, tá? Aqui tem mais um outro texto que eu coloquei de exemplo também. A persistência da violência contra a mulher na sociedade. Aí vocês vão ter mais um exemplo ali de texto dissertativo argumentativo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, ou também tem muitos exemplos de textos dissertativos argumentativos na internet, tá? Aí qual que vai ser a produção de vocês? Vocês vão produzir, então, um texto dissertativo argumentativo com o tema saúde física e mental ou respeito às diferenças. Aí vocês vão dizer, meu Deus, mas não tem nada para falar sobre saúde física e mental. Tem muito para falar da saúde física e mental, gente. A saúde envolve violência, envolve, por exemplo, o aborto, que estava muito falado nos últimos tempos. A legalização das armas também tem a ver com saúde. O coronavírus, que é muito falado agora, né, nos últimos tempos. Direitos iguais, e assim por diante. Tem muitos temas que vocês podem falar, tá? Esse tema da saúde física e mental envolve bastante coisa que vocês podem usar para fazer a redaçãozinha de vocês, tá? Lembrando que ele vai ter que ter no mínimo 25 linhas, então, por favor, né? Tem gente que me manda lá uns textos com 10, 11 linhas. 25 no mínimo. Aí o máximo vocês quer ver. Claro que não tanto também, né? Porque geralmente nos vestibulares vai ter o mínimo e o máximo. Por exemplo, mínimo de 25, máximo de 30. Aí vocês vão ter que dissertar sobre um assunto que eles escolherem, né, dentro dessa quantia de linhas, tá? Beleza? Qualquer coisa vocês me gritem, vocês me chamem, tá? Tô aqui para ajudar. E não, se precisarem também, tem muitos exemplos de texto dissertativo argumentativo na internet que vocês podem pegar, por exemplo, lá, exemplos de redação nota 10 no Enem. Aí vai ter um monte de exemplos lá para vocês procurar e ter uma ideia de como você faz, tá bom? Beijo, se cuidem.